assunto do dia hoje é a sociedade de advogados, né? Como fazer essa iniciação, criar a sociedade, como foi os procedimentos na prática que a gente passou aqui no escritório. E eu vim falar para vocês, então, como foi nossa experiência. A Cássia já era advogada individualmente, eu também já era advogada individualmente, então quando a gente resolveu se unir, a gente precisou regularizar a nossa situação perante a OAB. Muitos colegas retrataram que seria algo difícil, burocrático e caro, mas não foi bem assim, pelo contrário, foi super simples, tá? Claro que demora um pouco por questões da OAB mesmo, que tem uma demanda mais alta, então até ela analisar os nossos pedidos, os nossos contratos, demora um pouquinho. Mas é questão de 1 mês, 45 dias ali e já tem um retorno deles. Primeiro passo, então, seria criar um contrato social dessa sociedade que a gente vai fazer, tá? Na verdade, tem um modelo no próprio site da OAB do Rio Grande do Sul e também tem em outras OABs, a gente baixou em outras OABs para a gente ter uma noção de como fazer, o que precisava ter de cláusulas, o que é indispensável, por exemplo, a questão das cotas, como organizar. Então, eles já fornecem um modelo praticamente todo preenchido, onde tu só vai modificando ali quem é o sócio que vai administrar, né, quem é responsável por assinar ali a documentação, qual é o valor da cota de cada um, né? Quanto foi a participação de cada um inicial, como vai ser dividido ali os lucros. Mas tem tudo isso no modelo, inclusive a gente pode deixar para vocês, quem quiser, só nos pedir, é bem tranquilo, a gente fornece o modelo do nosso próprio contrato social para vocês terem uma ideia e dos modelos, os links de onde a gente encontrou ali na internet. Após, então, elaborar o contrato social e assinar com 2 testemunhas, a gente leva esse contrato na subseção. Aqui em Torres, a gente levou na subseção de Torres para eles encaminharem para a OAB de Porto Alegre. Então, nem foi necessário a gente se deslocar até lá ou enviar pelo correio. Não, a gente levou ali na subseção, eles carimbam ali e encaminham para a OAB de Porto Alegre. A gente precisa pagar uma taxa, tá? É só uma taxa que tem que pagar ali na hora de inscrever a sociedade. É uma taxa única, depois não precisa ficar pagando anuidade sobre a OAB da sociedade. Tu vai pagar normalmente a anuidade da tua OAB, pessoa física, né? E não tem mais esse custo anual, é o custo só na entrada. Acredito que o valor, agora eu não recordo direito, mas foi algo em torno de R$550, tá? Então, R$550 é o valor que tu necessita para abrir essa sociedade perante a OAB, registrar esse contrato social e pegar um número de registro da OAB. Então, a OAB aqui do escritório e a OAB nossa pessoa física são OABs diferentes, né? E foi feita a partir desse contrato social que é encaminhado lá para Porto Alegre, eles analisam, então eles vão falar se vai faltar alguma coisa, por exemplo, na cláusula tal, faltou discriminar um negócio, faltou colocar a quantidade de cotas, faltou algum detalhe, e voltam para a OAB de Torres. Eles te ligam, te informam, está faltando isso, ou de repente por e-mail. Tu conserta o que está faltando ali no teu contrato social e envia de novo e vai de novo para análise e eles vão dizer, tá tudo certo, aqui tá uma cópia do teu contrato com o teu número da OAB já do registro de sociedade. Depois que passa isso, que a OAB dá o número ali, eles já te encaminham um e-mail com passo a passo do que tu vai precisar fazer. Aí a pergunta é, preciso de um contador? Preciso chamar alguém que entenda? Não necessariamente, tá? A princípio, tu não vai precisar de um contador no início, se tu tiver essa noção de ir indo conforme o e-mail que eles vão te enviando. Claro que, para facilitar, contrataria um terceirizado que eles fazem para ti por algum preço ali ajustado. Mas, no nosso caso, a gente foi tentando fazer por conta até onde a gente viu que a gente conseguiria. Então, a gente foi seguindo o e-mail passo a passo do que eles mandaram, fazer a questão da viabilidade na junta comercial do estado do Rio Grande do Sul. No site, eles mandam o link do site, a gente pode colocar aqui para vocês. Depois que tu faz o passo a passo ali, vai preenchendo. É questão de preencher a aba, é bem simples, tu vai indo e vai abrindo para ti, é advogado, qual é a atividade, advocacia ou jurídico, enfim, vai abrindo os campos e tu vai preenchendo, é simples, vai fazendo aquele passo a passo.
Depois da junta comercial tem um procedimento na Receita Federal, mas também tem o link e eles também mandam por e-mail passo a passo. Então é uma coisa que tu consegue fazer sozinho, não tem problema algum. A partir desse momento, quando a gente sentiu que tinha uma maior dificuldade, por exemplo, criamos ali na parte da Receita Federal, passamos dessa parte, tivemos um número de CNPJ, tá? A gente tem que definir ali, por exemplo, se é uma sociedade simples, se é uma sociedade simples pura, se é microempresa. Isso a gente teve um pouco de dificuldade, até porque a gente não queria fazer nada equivocado. Então, nós conversamos com o contador, que era nosso parceiro aqui do escritório já, pedimos algumas dicas, mas a parte que a gente realmente levou para a contabilidade foi após, quando nós já tínhamos o CNPJ, né? A gente já tinha a sociedade criada e a gente queria apenas que ele atuasse como um contador realmente, mês a mês ali nos ajudando, né? Na entrada e na saída, na questão de tirar nota, como funcionava, para pedir essa explicação. Mas nessa parte inicial toda a gente conseguiu fazer por conta aqui no escritório mesmo. Para resumir para vocês, então, dessa parte inicial que a gente fez sozinho, primeiro era na junta comercial, o site que eles colocam ali, na Receita Federal, no link que eles enviam no e-mail, depois uma questão com a prefeitura, tá? Que também tem tudo explicadinho ali, tem até um modelo do requerimento que tu vai ter que preencher, e a opção pelo Simples Nacional. A gente contratou a contabilidade na hora de optar pelo Simples Nacional, por uma questão de a gente querer uma orientação. A gente não tinha conhecimento de como era uma sociedade na prática, quais as implicações jurídicas, tributárias, a gente queria entender, por isso a gente fez uma reunião e contratou uma contabilidade nesse momento, tá? Mas acredito que se vocês seguissem o passo a passo ali, conseguiriam, mas óbvio que é bom ter alguém com conhecimento específico na área, né, para nos ajudar nessas questões. A questão de optar pelo Simples é a grande chave, a grande vantagem da questão da sociedade, né, de advogados, porque os advogados entram ali numa alíquota menor de contribuição e acaba sendo um benefício muito grande comparado com quem atua numa advocacia na própria pessoa física ali. Então, no caso, fica mais fácil, mais vantajoso e mais em conta o custo-benefício de tu ter uma sociedade de advogados do que tu ficar irregular, além de estar irregular, óbvio, né? Então, apesar de todo mundo ali que a gente conversou, e foi quase que uma unanimidade falar que é muito difícil regularizar, era burocrático, era caro e incomodava porque tinha que fazer várias coisas, vários passos. No final das contas, vale a pena pela questão do imposto e não foi nada difícil, essa foi a questão. A gente conseguiu fazer sozinho grande parte, depois contratar alguém, mas foi algo assim, acredito que em 2 meses a gente já estava com tudo organizado e pronto. E agora é só uma questão de mês a mês e, né, tocando e aprendendo a lidar com isso. Mas é muito tranquilo. Então a gente recomenda, a gente diz que é essencial, tá? Se regularizar perante a OAB, desmistificar isso e dizer que não é difícil, é fácil e é vantajoso, tá? Tem pessoas pagando 27,5% ali sobre o que ganha e não precisa pagar, não precisaria pagar isso, né? Poderia pagar muito menos se tivesse com a sociedade regularizada. Então, nós vamos deixar os links que a gente recebeu da própria OAB, no próprio e-mail ali que eles enviam para nós. Vamos deixar os sites que a gente acessou, onde a gente encontrou o conteúdo para esclarecer melhor as nossas dúvidas, para tentar auxiliar vocês também. É importante essa ajuda no próprio escritório, é que nós duas nos envolvemos para tentar arrumar isso e ajustar. E é bem fácil o acesso a chats, para tirar dúvidas, né, nos próprios órgãos, na Receita, perante a Prefeitura. Não foi difícil, né, tirar nossas dúvidas com eles e esclarecer os pontos que a gente precisava. Então, acredito que vocês vão conseguir também e qualquer coisa que precisarem, a gente fica à disposição. Além dessa parte burocrática e da questão da organização ali do próprio CNPJ, existem outras questões que até são anteriores a essa que a gente queria conversar com vocês. Bem, pessoal, a Rafa deu uma boa introduzida para vocês sobre essa questão da sociedade, né? Questões mais administrativas ali, de comunidade, como iniciar. E eu quero falar para vocês sobre uma questão, mais uma análise
de decidir pela sociedade em si, na escolha do sócio e no cuidado que a gente tem que ter nesse momento, né? Como eu comentei com vocês no vídeo anterior, eu iniciei o escritório sozinha, e um parênteses aqui, que inclusive eu já tinha contatado com a Rafa, porque das pessoas que eu conhecia, ela realmente seria a pessoa que se encaixava no perfil para ser minha sócia. Então eu já tinha feito esse convite com ela desde o princípio, lá em 2018, mas ela estava em outro momento da vida, enfim, e eu decidi iniciar sozinha. E posteriormente, então, a gente refez esse contato e hoje estamos aqui. E quero falar pra vocês, então, realmente, que vocês analisem isso, né? Não vale a pena tu fazer a sociedade só para dividir o custo de um espaço físico, só para dividir medos ou responsabilidades ou tarefas, né? Porque por simplesmente dividir tarefas, tu pode contratar alguém, tu pode contratar um estagiário. Eu acho que a pessoa do sócio, tu tem que ter nela alguém que tenha o mesmo objetivo que tu, que pense de forma alinhada e que seja uma pessoa que queira crescer contigo, né? Que esteja junto, né? Que venha somar realmente. Então, realmente analise se você deseja ter um sócio, se esse sócio é uma pessoa que iria vir te somar, se é uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores do que tu, porque como a gente sempre fala aqui, né, a advocacia somos nós, é a nossa cara, é o nosso rosto, e nós somos advogadas 24 horas por dia, nós não somos advogadas só no escritório. Então as coisas que essa pessoa faz além do escritório, na vida particular dela, né, na vida em sociedade, também vai refletir no teu negócio. Então essa pessoa tem que estar ali, né, alinhada contigo. E outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que tem que ter uma relação de confiança entre essas partes, tem que ser uma pessoa responsável. Eu tenho isso na Rafa e eu sei que ela também tem isso em mim. Então, se eu precisar me ausentar do escritório, né, eu sei que ela consegue e pode ter autonomia para decidir sobre aquela situação, né, sozinha. E eu confio na decisão dela, eu confio em ela ter que mandar um parecer para um cliente, ou assinar uma petição, ou estar numa audiência. E confio também na questão ali de cuidado de prazos, enfim, tem tantas coisas no escritório que a gente precisa alinhar e ter cuidado, questão financeira, questão de prazos, de resposta com o cliente, e ainda mais a gente que trabalha no consultivo, no dia a dia nós respondemos muito clientes. E a gente tem que ser prudente, né, quando a gente vai fazer isso, porque uma resposta errada é uma orientação errada para o nosso cliente que vai nos responsabilizar. Nós somos responsáveis pela informação, pelo direcionamento que a gente dá e pelo parecer. Então, quero dizer para você que analise seu sócio, que busque no seu sócio uma pessoa em que você tenha confiança, que você também tenha segurança, credibilidade. Claro que é importante também ser uma pessoa que te complemente, né, nas diferenças, nunca vai ter alguém que seja igual a ti, então alguém que seja ali, busque junto teu ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, eu sou bem perfeccionista e tenho que cuidar quanto a isso, porque senão isso acaba fazendo que eu demore a realizar, por exemplo, projetos. Enquanto a Rafa é muito mais dinâmica, muito mais agilizada, então ela me impulsiona nisso, né? E a gente acaba alinhando ali, equilibrando as coisas. Bem, pessoal, por hoje é isso. Continue nos acompanhando nessa semana da advocacia na prática e qualquer dúvida, nós estamos aqui para os esclarecimentos.